Olá a todos! Então, na aula de hoje, conversaremos sobre os protozoários, que são organismos pertencentes ao reino protoctista, juntamente com as algas. Então, quais são as principais características desses organismos? Então, primeiramente, todos eles são eucarióticos unicelulares, tá? Então, a partir de agora, todos os organismos que veremos serão eucarióticos, tá? Mas esses aqui são unicelulares. As algas, ainda tínhamos algumas algas que eram multicelulares, aqui todos serão unicelulares. Todos eles também são heterotróficos, ou seja, se alimentam de partículas orgânicas do meio, se alimentam de matéria orgânica presente no meio. Então, eles não têm a capacidade fotossintetizante, por exemplo, que vai ser de produzir seus próprios compostos orgânicos a partir de matéria inorgânica. Então, eles vão se alimentar de protozoários menores, de bactérias, de algas, ou então vão estar parasitando alguns organismos maiores, nós, por exemplo. A maior parte deles são aquáticos, então, tanto marinhos quanto dulcícolas, né, vão estar lá na água do mar ou água doce, podem estar também em ambientes lodosos. A estrutura celular deles é bastante variável e, juntamente com a forma de locomoção, ela é utilizada para classificar eles em algum desses 6 grupos. Assim, a classificação deles é bastante controversa, mas uma das mais utilizadas é essa nesses 6 grupos aqui, que é mais ou menos baseada na estrutura celular e forma de locomoção deles. Alguns protozoários eles podem viver tanto como parasitas em outros organismos, mas também podem ter outras relações com outros organismos. Por exemplo, o mutualismo e o comensalismo. No mutualismo temos aí alguns protozoários que, por exemplo, vivem no intestino de animais e ajudam a fazer digestão. O comensalismo, quase a mesma coisa. Então, vivem aí, por exemplo, na tua boca aí, se alimentando dos teus restos de comida. Então, só um exemplo. E alguns, né, podem causar doenças, principalmente aqueles que são parasitas. Então vamos ver aí os principais grupos. Então, iniciando pelos rizópodes, que são as amebas, né? São protozoários que possuem esse tipo de célula, né, que você não tem um formato não tem um formato definido, você tem uma célula bastante flexível, então bem gelatinosa, digamos assim, e ela se locomove e captura alimentos através de pseudópodes. O que são pseudópodes? São esses prolongamentos celulares. Então, a ameba quer ir para lá, ela se estica para lá e se encolhe e decai. Então, ela vai se locomovendo dessa forma. Ah, veio uma partícula aqui, ela vai fagocitar. Então, ela estica uma parte aqui, outra dali e acaba fagocitando através desses pseudópodes. A maioria delas é de vida livre, mas nós temos alguns parasitas. Algumas são, então, comensais, temos alimento de restos e dos outros. Né? Por exemplo, temos algumas amebas aí que são comensais, que vivem na nossa boca. Tem algumas amebas que habitam o ambiente vaginal e algumas que vivem no intestino e, no entanto, não causam problema nenhum. Mas nós temos algumas, por exemplo, a entamoeba histolítica, que causa amebíase, né? Ou então desinteria amebiana, então, que já causa uma doença, já causa um prejuízo. Nós temos alguns tipos de amebas que formam uma testa, que seriam conhecidas genericamente por tecamebas. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa estrutura aqui que ela desenvolveu aqui com grãos de areia é o que a gente chama de testa. Tem algumas que formam uma testa proteica. Essa aqui fez com grãos de areia. Então, assim, uma ameba normalmente vai ter bastante vacúolos, então, oriundos aí do próprio processo de fagocitose. Então, ela vai ter vacúolos digestórios aí, vai ter alguns vacúolos contráteis, né, para expelir o excesso de água e assim por diante. Aqui nós temos algumas imagens aí de amebas, né? Então, aqui, ó, isso aqui é uma ameba e ela está se alimentando, né, do conteúdo celular de uma alga. Então, isso aqui seria uma alguinha, né? E aqui dentro, né, está o citoplasma dela. Então, a ameba está emitindo seus pseudópodes e sugando, né? Está conseguindo pegar, né, o conteúdo celular dessa alga. Aqui, ó, essa aqui ainda dá para ver bem o que seriam, né, o que seria um movimento ameboide e como que funcionam os pseudópodes, né? Então perceba, né, a forma como ela está se locomovendo. Ela se estica, né,
se estica na direção que ela quer se locomover e encolhe de onde ela está vindo. Então, é dessa forma que ela se locomove. Essas estruturas aqui que estão se esticando são aquilo que a gente chama de pseudópodes. Né? Essa aqui também, ó, ela está um pouquinho mais lenta que aquela, né? Mas você consegue perceber os pseudópodes, né, se alongando. Então, é dessa forma que ela vai se locomovendo e dessa forma também que ela captura o seu alimento. Então, aqui ó, temos uma outra ilustração. Ó, isso aqui grandão aqui é a ameba. Né? E essa ameba estava fagocitando um paramécio. Aqui é uma outra, não seria uma ilustração, isso aqui são imagens de microscopia. Então, ó, vejam, esses pequenininhos aqui, nem são tão pequenos, são os paramécios, que são alguns protozoários ciliados. E essa estrutura aqui é a ameba. Então, vamos ver novamente nessa outra aqui, ó. Então, ele está aqui ó, preso já praticamente, e ela está cada vez mais envolvendo ele. Aí, uma vez lá dentro, ele fica preso ali no vacúolo, ela vai lá, libera algumas enzimas digestórias, detona com ele, absorve seus nutrientes e espelha o resto por exocitose. Aí temos o outro grupo, os actinópodes, que são os radiolários e heliozoários. Então, são alguns protozoários, né, que têm um formato esférico, né, que você vai ter uma organização aí, você vai ter um eixo central e aí uma organização radial. Então, vão viver em ambientes aquáticos, os radiolários são marinhos, enquanto os heliozoários são dulcícolas. Né? Os radiolários eles vão ter uma cápsula que seria constituída principalmente por quitina, ou então até mesmo carbonato de cálcio, né? E essas espículas aqui de sílica. Ambos terão vacúolos, né? E os radiolários podem também ter, né? A maioria deles tem, na verdade, zooxantelas. Então vão ter algas lá dentro, né? Principalmente diatomáceas e crisofíceas, que vão estar realizando fotossíntese lá dentro. Então é uma situação aí que é bastante favorável para os dois organismos. Então a alga ela fica protegida lá dentro, ela recebe os nutrientes que ela precisa para poder fazer a fotossíntese e o protozoário protege ela. Então ela está lá protegida e o protozoário ganha com isso os restos. Então não restos necessariamente, mas assim o excedente dos produtos orgânicos produzidos pela alga. Então a alga faz fotossíntese, o protozoário se nutre disso, o protozoário protege ela e mantém condições para que ela continue viva. Aí quando eles vão se replicar, os protozoários no caso, as algas também se replicam, então todo mundo se replica, todo mundo se reproduz. Então, nesse caso, todo mundo ganha. Tá? Então, esse seria um caso de endossimbiose. Os heliozoários, eles não têm essa cápsula rígida, né? Então eles são mais flexíveis. E até por eles viverem em água doce, né? Eles vão ter um vacúolo ali contrátil para poder controlar a questão da osmose, e eles vão se alimentar basicamente por fagocitose, assim como as amebas fazem no caso. A principal característica que diferencia com relação aos pseudópodes é que nesse caso aqui nós temos os axópodes, que são esses pseudópodes afilados. Então vocês vão perceber que nesse aqui é uma característica principal, assim como nas amebas nós temos os pseudópodes, como vocês viram, aqui nós temos os pseudópodes afilados, os axópodes, tá? Bastante característico deste grupo. Então aqui nós temos algumas imagens, né? Isso aqui é só uma ilustração de como que seria a estrutura aí dessa cápsula, a estrutura, né, quitinosa aí, né, com as espículas inclusive. Então, ó, vejam, eles são redondinhos, né, são esféricos, tem essa característica de emitir esses axópodes de forma radial, então partindo do mesmo ponto, certo? Aí nós temos os foraminíferos. Os foraminíferos são marinhos, em sua maioria, e eles têm como característica principal a produção desse exoesqueleto, dessa carapaça aqui, né, de carbonato de cálcio ou então quitina, todo perfurado. E aí, por esses furinhos, né, saem, então, são projetados pseudópodes que acabam formando redes. Então, são pseudópodes bem fininhos que podem formar redes. Por essa razão, de formarem redes, eles são chamados de reticulópodes. Então, ó, as amebas com os pseudópodes, os actinópodes com os axópodes, e aqui os foraminíferos com os reticulópodes. Então, vejam bem que nós temos algumas diferenciações aqui, certo? O interessante
né, uma das coisas mais interessantes desses foraminíferos é que eles existem há muito tempo e existem em grande quantidade e existiram em muito maior quantidade. E aí, quando eles morrem, por eles terem essa carapaça aqui de carbonato de cálcio, eles afundam. E aí, afundando, né, porque eu digo que eles afundam porque a maior parte deles, eles ficam flutuando, eles fazem parte do plâncton, embora nós tenhamos alguns que vivem no fundo aí do mar, que vivem em cima de rochas, em cima de de plantas, em cima de animais, enfim. Mas a maior parte está ali junto com o plâncton. Depois que eles morrem, eles afundam. E aí, imagine várias camadas disso, cada vez se sedimenta mais, e aí forma-se rochas sedimentares calcárias. Para vocês terem ideia, as pirâmides do Egito foram construídas com rochas formadas por esses foraminíferos. Então, o pessoal lá, quando estava estudando as pirâmides do Egito, olharam lá nas rochas que elas eram compostas por esse tipo de micro-organismo aqui. Claro, né, só as carapaças deles, mas como forma uma rocha, então você pode utilizar para isso. Aqui então nós temos algumas imagens, né? Olha só, então você tem a estrutura que seria a carapaça dele, né? E a emissão então dos reticulópodes, aí, os pseudópodes aí fininhos que formam essa estrutura de rede. Né? Aqui tem algumas animações microscópicas aqui, né? De microscopia. Então, percebam aqui os movimentos, né, desses reticulópodes. Então, ele vai usar tanto para se locomover quanto para capturar alimento. Então, temos dois tipos diferentes aqui. Aí nós temos os apicomplexos, ou então esporozoários. Então, o nome antigo era esporozoários, até porque a maior parte das espécies produz esporos. No entanto, ultimamente se utiliza apicomplexos por causa do complexo apical, e todos eles, em algum estágio da vida, têm esse complexo apical. E esse complexo apical ele é utilizado justamente para perfurar, né, uma célula, um organismo que ele vai parasitar. Então, todas as espécies desse grupo são parasitas. E mais, eles não possuem estruturas locomotoras. Então, vão anotando aí as diferenças entre cada grupo, tá? Como eles são parasitas, né, causam doenças, né? Então, assim, eu já posso citar duas aqui, que são causadas, né, por esse tipo de protozoário em humanos, que seria toxoplasmose e a malária. Depois a gente vai falar mais sobre as doenças, mas agora, então, saibam disso. Então, o complexo apical é essa estrutura aqui da ponta, por isso apical, né? Aí nós temos aqui as micronemas e as rópteras que justamente atuam nessa entrada, então, no reconhecimento da célula hospedeira e na liberação, principalmente na liberação de enzimas que vão destruir, né, a membrana plasmática ou de repente a parede celular do organismo, o glicocálix, para poder entrar dentro dessa célula, certo? Então, assim como os outros, também vai ter uma estrutura celular aí composta por núcleo, por organelas. Então, olha, isso aqui é uma microscopia, né, de células sanguíneas. Então, isso aqui são hemácias, né? Aqui temos um leucócito, né, um glóbulo branco. E aqui, ó, dentro, ó, essas coisinhas mais escuras aqui são justamente plasmódios. Então, essa pessoa aqui, ela contraiu malária. Então, foi pego a amostra do sangue dela para verificar e as hemácias dela estão cheias, então, de protozoários lá dentro. Aí temos o próximo grupo, zoomastigóforos, ou então flagelados. Então, flagelados, obviamente, porque eles têm flagelos. E esses flagelos são usados tanto para natação dele, ou locomoção no caso, ou então captura de alimento. Temos algumas espécies que elas são fixas, e aí elas usam o flagelo para capturar o seu alimento. Então, por ter esse flagelo, obviamente que vivem em ambientes aquáticos. Então, eles podem ser, a maioria deles pelo menos, então eles podem ser de vida livre, né, livre natantes ou sessis. Sessis são esses fixos que eu falei, por exemplo, os coanoflagelados, eles têm tipo um funilzinho no entorno do flagelo, e aí esse funil ajuda eles a capturar o alimento, ou livre natantes, então usam o flagelo para nadar. Algumas espécies elas realizam mutualismo, como é o caso da triconinfa. A triconinfa é o caso que eu estava falando lá no início, né, que ela vive no intestino, aí, por exemplo, de cupim, e aí ajuda a fazer digestão da celulose. Então vai ajudar a digerir o alimento e aí os dois ganham. Então ele está vivendo ali no intestino, está recebendo alimento e está ajudando na digestão, né, para o organismo no qual ele está vivendo dentro. Então
é uma troca de favores, por isso o mutualismo. Algumas espécies são parasitas, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Não só esse, né? Temos a leishmania, que causa leishmaniose, e o Trichomona vaginalis, que causa tricomoníase. Então, estrutura celular aqui, olha só, tem núcleo, tem a mitocôndria, tem complexo de Golgi, tem retículo endoplasmático. Então, assim, tem estruturas aí bastante comuns em células eucarióticas. Então, percebam que esse aqui ó, também tem uma membrana ondulante e um flagelo. Normalmente, essa membrana ondulante ela é também constituída por um flagelo fixo. Então, vejam nesse aqui ó, que ele tem um flagelinho, mas ele é fixo pela membrana. E depois tem um flagelo livre. Então, os dois são usados aí para a locomoção desse microorganismo. Ó, isso aqui seria uma microscopia também de uma amostra de sangue de uma pessoa aí que tem alguns flagelados aí dentro. Então, esse aqui são aí o Trypanosoma cruzi, que são os protozoários causadores da doença de Chagas. Ó, e aqui, ó, essa microscopia aqui é bastante legal. Ó, esse grandão aqui é um protozoário, né? E essas bolinhas pequenininhas que estão aqui atacando, que estão indo em cima, são justamente os leucócitos, são os glóbulos brancos, são as células de defesa. Então, através do processo que a gente chama de quimiotaxia, né, que seria a liberação de compostos químicos aí, elas acabam se orientando. Então, a partir do momento que uma aqui começou a reconhecer a presença desse parasita, começou a liberar algumas substâncias, né, outras células foram atraídas para o mesmo ponto. E aí elas vão lá detonando, vão liberando anticorpos, vão liberando enzimas que vão digerindo esse parasita. E aí nós teremos também os ciliófilos, que são os ciliados. Então, obviamente, vão ver ambientes aquáticos até para poderem usar esses cílios para locomoção e captura do alimento. Eles terão dois núcleos, então teremos um micronúcleo e um macronúcleo. O micronúcleo normalmente ele é responsável aí pela troca de material genético entre dois protozoários, enquanto o macronúcleo ele é mais responsável pelas funções vegetativas dele. A maior parte dos ciliados ele é de vida livre, então eles não são parasitas, mas nós temos algumas espécies parasitas. E algumas espécies também são mutualísticas, então vivem lá, por exemplo, no sistema digestório de ruminantes aí, e ajudam também na digestão, aí, principalmente da celulose. Então, ó, perceba aqui, ó, isso aqui é uma microscopia, e isso aqui é uma ilustração. Então, ó, temos aqui o vacúolo contrátil, né, que é um vacúolo aí responsável pela liberação do excesso de água, né, pela questão da pressão osmótica. Então, como a quantidade de solutos no interior dele é maior, a concentração é maior do que fora, a tendência é sempre entrar água aqui dentro. E aí, se ficar entrando água, ele vai arrebentar. Aí, para contornar isso, ele usa esse vacúolo contrátil, então libera essa água para fora. Como falei, os cílios aí usa para se locomover. Né? Temos aqui um sulco oral, onde normalmente ele atrai as partículas para esse sulco e ele consegue fazer fagocitose através daqui. Né? E a exocitose para liberar as excretas aí da sua digestão. Então, basicamente é isso. Né? Então, vai ter os núcleos, vai ter as organelas, obviamente, então, um organismo eucariótico. Então, aqui temos também algumas microscopias aí animadas, né? Então, temos aqui, ó, um paraméciozão aqui, né? Tem alguns movimentos internos, dá para ver os cíliozinhos aqui se locomovendo um pouquinho, né? Se mexendo um pouquinho. Mas ele está, de certa forma, fixo. Esse aqui, ó, percebam que ele está fixo, né, no local aqui, né? Possivelmente deve estar preso até por causa da lamínula, mas o movimento dos seus cílios faz com que todo o conteúdo em volta dele se locomova. Então toda a água aqui está se movendo, então dessa forma ele também consegue capturar alimento. Esses aqui, apesar de estar sendo movido a própria lâmina, né, mas dá para perceber aqui o movimento deles, né, tanto o movimento interno quanto o movimento da certa flexibilidade que eles têm. E o movimento dos cílios. Aí, reprodução. A maior parte deles realiza a reprodução assexuada por divisão binária. Então, é aquela que a gente já viu, que a gente já conhece. Tem a célula, essa célula lá replica seu DNA, né, duplica seu núcleo, replica lá suas organelas e se divide em duas. Então, você tem duas novas células, né, você tem clones. Olha só essa aqui. Essa aqui é uma animação justamente de uma divisão binária acontecendo numa ameba. Então,
Então vamos começar do início aqui. Espera ela abrir. Opa, reproduziu, beleza. Ó, temos ela aqui, está realizando todos os seus... Claro, aqui tá acelerado. Realizou a replicação, já começou a divisão, aí pseudópolis para um lado, pseudópolis para o outro, estica aqui, estica de lá e pá, se dividiu, você tem duas amebas. Tá? É por isso que isso aqui, né, você pega uma infecção, uma entamoeba histolítica, contraiu ela hoje e amanhã você está com a disenteria, porque esse processo aqui é rápido, não tão rápido como está aparecendo na animação, mas é rápido se comparado a outros organismos. A reprodução também pode ser sexuada. E essa reprodução sexuada normalmente ela ocorre através da fusão de indivíduos. Então você tem lá uma ameba, outra ameba, elas se encontram e se fundem. Aí, já que elas se fundiram, elas ficaram aí com o dobro, né, dos lotes cromossômicos, então ela vai fazer uma meiose. E aí, quando ela faz uma meiose, ela recombina seus cromossomos e automaticamente ela gera 4 novos organismos, então já recombinados. Então é bastante interessante. Esse tipo de reprodução sexuada aqui é realizada, né, pela maioria deles também. Aí temos a conjugação. Conjugação ela ocorre nos paramécios, né, nos ciliados, e ela consiste basicamente nisso. Ela é mais complexa do que isso, mas é basicamente assim. Né? Lembra que nós tínhamos os macronúcleos e os micronúcleos? Então, o macronúcleo fica lá de boas, né, mais pelas funções vegetativas, e o micronúcleo, né, contém aí é responsável por essa parte. Então, assim, o micronúcleo ele vai se replicar, então você vai duplicar ele, pega o núcleo do outro e entrega o teu. Então você vai ficar com 2 núcleos aí diferentes um do outro. Aí depois você vai ter uma recombinação disso. Você também pode ter alternância entre formas sexuadas e assexuadas, né? Isso vai acontecer principalmente em esporozoários. E a formação de esporos. Então aqui, ó, isso aqui seria um ciclozinho, né, só rápido aqui, só para vocês entenderem mais ou menos essa ideia, né, com relação à malária. Então aqui, ó, vamos iniciar da onde? Vamos iniciar daqui, ó. Então o anófeles contaminado, ele te chupa, ele te pica. Então, no momento que ele vai te picar, ele tem lá, nas suas glândulas salivares, ele tem lá esporozoitos. Então, estamos considerando um mosquito portador, um vetor no caso. No momento que ele vai te picar, né, libera essa saliva, porque tem lá substâncias anticoagulantes e anestésicas ali na hora que ele vai te picar, para poder sugar teu sangue. Obviamente, um mosquito fêmea, porque ele precisa do teu sangue para poder produzir os ovos dela, para amadurecer os ovos. A mesma situação acontece com a Aedes aegypti. Mas então, te picou, né, liberou esses esporozoitos no teu sangue. Esses esporozoitos são justamente a forma assexuada do protozoário. Então esses esporozoitos eles vão entrar lá nas tuas células hepáticas ou então lá nas tuas hemácias. Entrando nas tuas células hepáticas, ou seja, no teu fígado, esses esporozoitos eles vão se replicar adoidado lá dentro. Então eles podem liberar lá até 40 mil novos esporozoitos cada um deles. Né? Ocorre um processo chamado divisão múltipla, não é a divisão binária. Eles se dividem em várias, né, ao mesmo tempo. Aí algumas células dessas, elas vão amadurecer, elas vão se transformar em outras, elas vão para um novo estágio que a gente chama de merozoito. Esses merozoitos eles são liberados no sangue e aí vão invadir as hemácias. Do lado das hemácias também vai rolar então divisões lá dentro, então ele vai cada vez se dividir mais. Alguns desses eles podem se diferenciar em gametócitos, então seriam justamente células aí sexuais, então você vai ter o gametócito masculino e o feminino. Se um mosquito, nesse momento aqui dessa invasão das hemácias, que você vai ter aí febre, né? Quando você vai ter ruptura das hemácias, né? Você vai ter os sintomas, os principais sintomas aí da malária. Mas se o mosquito te chupar, quando você tiver então a malária, no caso, quando você tiver a infecção, quando você for um hospedeiro desse parasita, né, e nesse caso ele acabar sugando sangue, contendo os gametócitos, aí o mosquito vai contrair, porque esses gametócitos lá dentro do organismo dele vão liberar gametas. Esses gametas, por sua vez, vão se fundir e vão formar um zigoto. Esse zigoto vai sofrer meiose e vai produzir
novos esporozoítos. Aí esses esporozoítos lá dentro do mosquito vão migrar lá para a glândula salivar dele, e esse mosquito, ou melhor, essa mosquita aí, ela acabou se tornando então um vetor da malária. Conseguiram entender? Então você tem aí a parte assexuada, né, reprodução assexuada, e lá no mosquito a reprodução sexuada, porque aqui você tem fusão de gametas, tem união de células. Aqui você tem divisão múltipla ocorrendo, por isso formas aí sexuadas e assexuadas, ok? Então assim, muitos desses protozoários parasitas, eles causam doença, não só em humanos, né? Mas em humanos a gente destaca aí malária, doença de Chagas, toxoplasmose, amebíase, tricomoníase, leishmaniose e balantidiose. O interessante é perceber que a maior parte dessas doenças causadas por protozoários são bastante comuns em países pobres, tá? Países tropicais e países pobres, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, tá? Países aí mais desenvolvidos, seja pela questão do clima ou até pela questão do próprio desenvolvimento, das medidas aí profilácticas, você não tem tanto caso dessas doenças. Mas agora você pega aí Nordestão brasileiro, você pega aí África, você tem muita incidência dessas doenças aí, América Central. Então, podem procurar um mapa, podem fazer um paralelo aí, uma comparação entre o índice de desenvolvimento humano e a presença dessas doenças, vão ver sim que elas andam junto com os índices baixos. Aqui ó, a malária, por exemplo, ela é transmitida então aí pelo mosquito Anopheles, né? A fêmea do mosquito transmite o plasmódio, que é o protozoário causador. Nós temos a doença de Chagas, que é transmitida pelo barbeiro e causada pelo Trypanosoma cruzi. Aí temos a toxoplasmose, que temos aí o Toxoplasma gondii, né, que ele é bastante comum em fezes aí de felinos. A amebíase, que é causada pela entamoeba histolítica, né, uma ameba, então uma disenteria amebiana. Tricomoníase, que ela é uma DST. Leishmaniose, que ela é transmitida pelo mosquito palha, o mosquitinho, né, que transmite a leishmania, que é também um protozoário flagelado, e a balantidiose, que ela é comum aí em suínos, que ela é causada por um protozoário ciliado, né, o balantidium. Então percebam que não são somente os apicomplexos que podem causar doenças, você tem vários filos aí que podem ter algum representante que pode causar doença. Então, na próxima aula, nós conversaremos um pouco mais sobre as doenças, né, vendo detalhadamente algumas delas aí, beleza? Espero que tenham entendido, que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre os protozoários. Então, até a próxima, pessoal, e fiquem bem.